A gente descobre que é pai de planta quando geralmente a gente vai visitar os amigos e a gente sempre conversa com aquela vozinha, aquela tiazinha, volta pra casa, aquela famosa frase, me dá uma mudinha. E uma dessas plantas que a gente sempre recebe mudinhas e a gente sempre acha lindo são as violetas. Contar as histórias das violetas é o assunto de hoje. Meu nome é CG, eu sou um biólogo, eu sou um botânico e hoje eu tenho uma planta para te contar. Bom, vamos começar pelo básico. Por que eu resolvi fazer um vídeo sobre violetas? Por causa de uma história triste. Olha o estado dessa violeta. Essa violeta eu ganhei há muitos meses atrás de um amigo que veio me visitar. E essa violeta são plantas dessas que são vivazes, né? São plantas assim que têm uma durabilidade enorme, elas duram durante muitos meses. E o que aconteceu com a minha é que ela sofreu um acidente. Violetas não são plantas de sol, elas são plantas de meia sombra. Eu já sabia disso, então eu resolvi fazer o que com a minha violeta? Eu resolvi colocar ela numa janela. No caso, a janela da minha cozinha, que fica no segundo andar de um prédio. Até aqui tudo bem, é uma janela, não pega muito sol, era um ambiente perfeito para elas se desenvolverem. Se não fosse uma tempestade, que fez com que o meu vasinho, que estava protegidinho numa floreira, caísse. O que sobrou para contar a história foi o que o síndico conseguiu salvar. Ele literalmente pegou o conteúdo dos meus 2 vasos, botou num e me entregou desse jeito. Quando a gente gosta de plantas e a gente quer cultivar plantas pela primeira vez, a gente faz isso tudo por amor. E essa planta conta várias histórias de amor. Né? Finalmente eu tinha que trazer aqui uma história feliz, com exceção da minha violeta. Violetas são plantas conhecidas pela humanidade desde tempos remotos. Existem histórias na mitologia grega que fazem referência a violetas. Para vocês terem ideia, as violetas, como a gente conhece, são conhecidas como as flores do amor. Inclusive, ela é usada como referência em histórias que contam sobre Afrodite e sobre uma série de deuses aí, principalmente naquela obra escrita por Homero. A violeta, como a gente conhece, essa violeta aqui, que é a que todo mundo tem, né, com folhinha suculenta, peludinha, ela não cresce, ela não forma arbustos, é uma planta rasteira, geralmente com flores que variam dos tons de rosa, roxo. Essa aqui não é a mesma violeta das histórias da mitologia. Essa daqui é a violeta africana. E aquela lá da mitologia são chamadas violetas europeias. São 2 plantas de espécies diferentes. Na verdade, a violeta europeia ela foi reconhecida muito tempos antes da violeta africana, que é a que a gente tem familiaridade aqui, mas ambas juntam em si histórias de amor. Mais do que histórias de amor, elas eram utilizadas, por exemplo, em poções. Há registros de histórias de você macerar as flores da violeta com mel, fazer vinho a partir das pétalas de mel e servir isso para o seu amado. Interessante. Mas esse mesmo vinho feito a partir da violeta, ou essa maceração, essa pasta feita a partir das pétalas e o mel, também tem efeitos curativos. Existem histórias, por exemplo, delas serem usadas para tratamento de infecções. Até onde vai a verdade, até onde vai a mentira, eu acho que temos um caminho longo a percorrer aí, porque, na verdade, não se sabe muito sobre princípios ativos das violetas, principalmente dessas histórias. Nós estamos falando da violeta europeia. A diferença básica da violeta europeia para a violeta aqui nossa, do nosso dia a dia, é porque ela é uma versão mais arbustiva, ela cresce mais, as folhas delas não são tão grossinhas, elas são mais finas e mais alongadas, e elas são perfumadas. Aliás, na Europa, nessa época mais antiga, se você tinha que provar que você era rico milionário, você conseguia um perfume com aroma de violetas, que era muito sutil, muito leve, mas muito requintado. Aliás, as violetas europeias eram, além de tudo, as flores de Napoleão Bonaparte. Sim, Napoleão Bonaparte, quando casou com Joséphine, sua esposa, sua amada esposa, tudo no casamento
era enfeitado com violetas. Aliás, existem histórias muito importantes sobre o Napoleão. Dizia que todos os anos, quando ele completava aniversário de casamento com Joséphine, ele mandava fazer um ramalhete, um buquê de violetas. Quando Joséphine morreu, todo o túmulo dela foi enfeitado com violetas. E quando Napoleão foi exilado, né, quando acabou todo o rolê lá e ele teve que ele foi preso, na verdade ele foi exilado, antes dele ir embora, ele pediu para que ele fosse até o túmulo de Joséphine. Conta a história que quando Napoleão foi encontrado morto, né, quando Napoleão morreu, ele estava abraçado com um colar, e esse colar tinha guardado dentro dele pétalas de violeta que tinham sido tiradas do túmulo de Joséphine. Mas não importa muito a violeta europeia, a gente quer falar das nossas violetas. Na verdade, eu queria falar das minhas violetas. A primeira coisa é, o que eu posso fazer para salvá-las? Na verdade, eu posso fazer um monte de coisas para salvá-las. A primeira delas é usar uma tecnologia muito antiga e muito moderna, que é a clonagem. Um clone de planta é uma coisa bem mais simples. Na verdade, se a gente partir do princípio da palavra clone, a palavra clone vem do grego clon, que quer dizer broto. Ou seja, você tirar um broto de uma planta. No caso, tirar uma mudinha. No caso, tirar uma mudinha de uma planta aqui que está moribunda, como é o caso das minhas, a gente basicamente deve fazer o quê? A gente deve retirar uma folha acompanhada do seu pecíolo. Pecíolo é esse cabinho que acompanha a violeta aqui. A partir do momento que você retira a violeta com o seu pecíolo e enterra na terra, o tecido vegetal que está ali na ponta daquele cabinho da violeta reinicia o processo de brotamento. É mais ou menos como se eu fosse capaz de arrancar o meu braço, enterrar na terra e tempos depois achar o maravilhoso CG brotado, fantasiado, bonito. Com violetas a gente faz isso. Aliás, não só com violetas, mas com uma renca de outras plantas quando a gente quer garantia de melhoramento genético. Do tipo assim, se eu tenho uma planta que dá frutos muito gostosos, tiro muda delas e aí quando elas forem dar frutos de novo a partir dessas mudas, muito provavelmente serão frutos gostosos também. Isso é feito com um monte de plantas e melhoramento genético, utilizando a tecnologia de clonagem e manipulação de plantas é centenária. Mas voltando à nossa história de amor aqui, a primeira coisa que eu preciso apresentar, e eu como biólogo não posso deixar passar, é que as duas violetas que eu comentei, tanto a europeia quanto a africana, elas têm nomes científicos diferentes. A violeta europeia é de uma família de plantas chamadas violáceas. Aliás, o nome científico dela, o gênero dela, se chama viola. Viola, tararã, alguma coisa. E esse alguma coisa depende muito do tipo, da flor, do tamanho da flor, da textura e tudo mais. Uma das violetas mais conhecidas é a viola tricolor, que a gente conhece pelo nome de amor perfeito. O amor perfeito é um desses subtipos de violetas europeias. Já a nossa boa e velha violeta africana, ela recebe esse nome de violeta africana por causa de quando ela foi descoberta. Na verdade, ela foi descoberta por um barão holandês chamado Barão Walter von Sanpo, 1928. Sim, é uma planta descoberta muito recentemente e ela está muito associada à colonização africana. Na verdade, ela foi encontrada num território de Usambara, que fica na Tanzânia, na África, e lá nesse território ele foi encontrado por acaso. Ele era, digamos assim, um governador daquele distrito, esse Barão Walter von Sanpo, e esse cara, ele tinha o hábito de passear com a sua esposa. Ele pegava o cavalo, sua esposa, mais uma meia dúzia de gente para carregar as suas coisas e sempre fazia passeios por territórios africanos. E no caso das nossas amigas aqui, as violetas, elas foram encontradas em verdadeiros penhascos. Ela é uma planta que não gosta de terra muito úmida, ela é uma planta que gosta de solos pedregosos, por isso ela se dá bem em áreas assim, coladas em frestas, muros, montanhas e coisas assim. Um detalhe importante sobre elas é que elas são plantas vivazes, então são plantas que são resistentes à seca. É claro que nenhuma planta ela vai viver sem água, mas ela tem uma grande resistência à falta d'água, então não tem que ser aguada todos os dias. Aliás, um dos sintomas das violetas que
que elas avisam que elas foram aguadas demais é isso aqui, ó. As folhas apodrecem, vocês estão vendo? Elas ficam aqui, ó, pretinhas. Ela fica molhada, molenga e aguada demais. No meu caso aqui, isso acabou acontecendo com algumas folhas, porque na história do meu síndico, pegar o vaso lá embaixo, juntar, enfiar dentro do vaso, algumas pétalas, na verdade algumas folhas, acabaram ficando enterradas, o que fez com que elas ficassem mais úmidas, o que consequentemente fez com que algumas delas apodrecessem. No meu caso aqui com o meu vaso é tirar as folhas mortas. Tirou as folhas mortas, a gente pensa na possibilidade de fazer a retirada das mudinhas. Mas voltando aqui, a gente tá falando do Barão de Von Sanpoux, né? Ele era completamente apaixonado pela esposa dele. E nessa história toda, quando ele descobriu essas flores, a esposa dele ficou encantada. Mas eram plantas silvestres. E ele tinha medo que na fragilidade da década de 20, sua esposa, de que ela pudesse se machucar ao descer do cavalo e pegar aquelas flores e levar para casa. Foi aí que ele pediu que um comboio coletassem essas plantas, dessem vasos e dessem de presente para a esposa. Mais para frente, ele conseguiu coletar sementes. E essas sementes foram mandadas para a Europa. Na verdade, para o sogro do barão Walter von Sanpoux. E esse barão aí acabou dando nome à planta como a gente conhece. Essa planta aqui, como a gente conhece, o nome dela, St. Paulia, é em homenagem ao barão de Von Sanpoux. É em homenagem ao barão de Von Sanpoux. Enquanto que o Ionanta, anta vem de flor e Ion vem do nome da sua esposa, que era Ione. Então era a flor de Ione do Sanpoux. Bom, meus amores, é isso que eu tinha para hoje. Eu queria contar um pouquinho dessas histórias de plantas que, mesmo que representem sempre o amor, seja o nosso amor pelas coisas que estão ao nosso redor, nem sempre elas dão certo. E a gente tem que ficar na torcida assim para cuidar bem delas. É com dedicação que a gente faz com que as nossas plantas possam crescer. As minhas violetas, elas contam um pouco da minha história que envolve gostar de plantas, que envolve cuidar de novos seres vivos, e mais do que achar que isso aqui é uma mera decoração, encontrar nesses seres vivos significado. Bom, meus queridos, eu vou ficando por aqui. Para mais histórias como essa, curta, comente, compartilhe, mostre esse canal para seus amigos, conheça as outras playlists. A gente está começando uma outra playlist aí muito legal, também envolvida com botânica, que é a Pílula do Conhecimento. Vá lá, ela tem uma temática mais voltada para o vestibular. Mas é isso. Essas foram as violetas e eu tenho uma planta para te contar. Beijo. Tchau. Ionanta. São Paulia, Ionanta. São Paulia, Ionanta. Bom, meu editor, por favor, arruma esse rolê aí.